Queria convidar você a abrir comigo sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo 12, e nós vamos ler os versículos de 1 a 14. Êxodo 12, versículos de 1 a 14, e depois eu vou ler os versículos 23 a 27. Olhe para a sua Bíblia aí. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, 12, e vamos até o versículo 14. O tema da mensagem dessa noite é: o sangue vos será por sinal. Acharam? Leio na versão século 21, acompanhem-me na sua versão. Diz assim: o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte, o que sobrar até de manhã deverá ser queimada no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, não haverá praga entre vós para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial, vós o celebrareis com uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios, e quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante, não deixará destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Observareis isto como um estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor prometeu vos dar, guardareis este ritual. E quando vossos filhos vos perguntarem: que significa este ritual? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Deixe sua Bíblia aberta, que Deus abençoe sua palavra. No versículo 13 temos uma expressão: o sangue vos servirá por sinal. Essa é a frase mais importante disso aqui. E é interessante que sangue é um tema muito comum na Bíblia.
Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre sangue num púlpito nosso? Já contei aqui que anos atrás, uma líder do departamento infantil de uma igreja disse para o pastor que chegava para aquela igreja: eu queria muito trocar o conteúdo do ensino bíblico para as crianças aqui, porque, segundo ela, as revistas falavam muito em sangue e aquilo podia traumatizar as crianças. Agora vou lhe fazer uma pergunta para você que é pai de filhos pequenos. Você tem visto os desenhos animados na TV que são destinados aos seus filhos? Tem visto? Aos filhos pequenos? Há mensagem mais violenta do que aquelas? Há? Os desenhos animados destinados às crianças hoje são desenhos de violência gratuita. Lá no início da pandemia, em 2020, eu e minha esposa tivemos que ficar circunstancialmente até que nossos filhos conseguissem um esquema, tivemos que ficar com os nossos netos. Então eles vieram para as nossas casas. E eles queriam ver desenhos e eles queriam ver filmes. E nós não tínhamos essa agenda para os nossos filhos, os filhos todos criados. E então, um dia eles queriam ver Os Vingadores. E Jane ficou lá para ver Os Vingadores. Você já viu Os Vingadores? Já viu? Violência gratuita. São 2 horas de violência, Os Vingadores. Depois que nós vimos Os Vingadores com os nossos netos, nós falamos: vocês vão ver a paixão de Cristo conosco. Se vocês conseguem ver Os Vingadores e não reclamam, vão vir a paixão de Cristo. E colocamos lá a paixão de Cristo. E eles começaram a ver. E quando chegou a hora da morte de Cristo, eles taparam assim. E daqui a pouco eu conto o resto. E eles ficaram impactados pelo sofrimento de Jesus Cristo. Acontece que ao longo de muitas gerações, a história de Jesus Cristo e do sangue de Jesus Cristo formou muitos crentes e nenhum deles foi profundamente prejudicado ou traumatizado pela história do Calvário. O Calvário traz bênçãos para a nossa vida. Acontece que se a mensagem do sangue traumatizar as pessoas, nós todos temos de parar de ler a Bíblia, porque ela é repleta de manifestações de derramamento de sangue. Começa no capítulo 4 de Gênesis com Caim e Abel. Começa lá. E durante todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, nós temos episódios de derramamento de sangue. E já que o sangue ocupa um lugar tão importante na teologia cristã, nós temos que parar para pensar em qual é o significado do sangue. Desde Adão, quando ele peca e tem consciência de que está nu, você pode prestar atenção que indiretamente a Bíblia já fala de sangue. Deus toma a iniciativa de pegar animais, pegar a pele deles para vestir Adão e Eva. Então Deus providencia vestes para eles, matando o animal, Gênesis 3, 21. E o Senhor, Deus, fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aí nós vamos para os livros de Levíticos e Hebreus. O sangue ocupa papel central nesses livros. E você pode imaginar então todo o povo de Israel trazendo para um único lugar animais para serem sacrificados. E é por isso que havia uma escala ininterrupta de sacerdotes e levitas que davam plantão no templo, para que eles pudessem atender a toda a demanda
população. E o templo era um verdadeiro matadouro de animais. Era isso mesmo, o templo em Israel. Tanto o templo móvel, quanto o templo que ainda está lá em parte em Israel. Há um relato bíblico que no dia da dedicação do templo de Salomão, Salomão construiu um templo grandiosíssimo, luxuosíssimo, e ele dedicou a Deus. Nesse dia em que Salomão dedicou o templo a Deus, eles mataram, preste atenção aos números, eles mataram 22 mil bois. E pasme, 120 mil ovelhas. E todos os levitas e sacerdotes foram convocados para trabalhar ali. E essa ideia de sangue vai percorrendo toda a Escritura, até que o autor aos Hebreus sintetiza o pensamento sobre sangue das Sagradas Escrituras. E ele diz assim em Hebreus 9, versículo 22. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Então não há como você ler as Escrituras Sagradas sem considerar o papel do sangue. E esse texto de Êxodo, diz assim, Êxodo 12, versículo 13. E o sangue vos será por sinal. E apesar da imensidão de textos bíblicos que nos falam de sangue, muito poucos pregadores têm tocado nesse assunto. Há um livro de um rapaz chamado Eduardo Daniel Mastral. Esse rapaz foi satanista. E ele calcula que haja no Brasil hoje mais ou menos uns 5 mil satanistas. Ou seja, são adoradores de Lúcifer. E ele era um. E ele diz que quando esses adoradores de Lúcifer precisavam de algum benefício vindo para ele do reino das trevas, eles tinham de oferecer sacrifícios de animais. E ele dizia a seguinte frase: o sangue é a moeda corrente do mundo espiritual. Vou repetir. O sangue é a moeda corrente do mundo espiritual. Por essa razão, os animais são sacrificados na quimbanda, na umbanda, no candomblé. E esses rituais exigem também sacrifícios de animais. Essa é a forma de barganha e de negociação no mundo espiritual. E nesse texto, Deus exige sangue. E o sangue do cordeiro na Páscoa dos judeus tinha alguns propósitos. E é sobre isso que eu quero falar. Quando Deus está para mandar a 10ª praga, Ele exige que o povo sacrifique um cordeiro e pegue o sangue daquele animalzinho e o coloque nas ombreiras das portas. A carne toda daquele animal deveria ser comida pela família. Se a família fosse pequena, como nós lemos, então a família deveria comer, chamar o vizinho e comer com o vizinho mais próximo. E eles tinham que fazer um cálculo, porque não podia sobrar o animal. Porque eles não podiam fazer um animal e o animal ficar sobrando. Então eles tinham que calcular para ver o que eles iam comer. Então o sacrifício era exigido o sacrifício desse animalzinho para que o destruidor não entrasse naquela casa. Deus ia fazer uma obra no Egito,
os primogênitos iam morrer. Mas quando ele visse o sangue na verga da porta, ali não haveria morte. Qual é o propósito do sangue? Nesse texto nós temos alguns propósitos muito claros. Em primeiro lugar, o sangue tinha uma função didática e pedagógica. Sabe por quê? Porque há uma ordem para que esse ritual fosse repetido em todas as gerações. Êxodo 12, versículos 24, 26 e 27. Observareis isto como estatuto perpétuo para vós e para os vossos filhos. E quando os vossos filhos vos perguntarem, que significa este ritual? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou, e Páscoa significa passar, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e livrou as nossas casas. Então a primeira razão era pedagógica. Deus queria que os filhos, outras gerações, soubessem a razão do sacrifício daquele animal e daquele cordeiro. Eles tinham que ensinar, Deus nos livrou com mão forte das mãos de Faraó. Ou seja, Deus nos abençoou, Deus nos deu um grande livramento. E os filhos deviam saber isso, saber disso e participar disso. E hoje também, quando a igreja celebra a ceia do Senhor, isso também é um importante memorial. Porque quando os nossos filhos nos perguntam sobre a ceia do Senhor, nós temos também oportunidade de explicá-los. Pois a ceia também celebra um sacrifício e um grande livramento. Deus nos deu grande livramento da morte eterna, o livramento dos nossos pecados e das consequências dos nossos pecados. E nós podemos explicar a eles que o sangue representa a morte de Cristo lá no Calvário, porque ele morreu pelos nossos pecados. E o vinho na ceia representa isso. E quando os filhos nos perguntam, pai, o que é isso? O que é aquilo? Ah, filho, esse pão representa a morte do nosso Senhor amado, o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, que foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi ferido e colocado na cruz em nosso lugar e fê-lo voluntariamente. Os meus netos, vendo aquele filme, chegou a hora da morte de Cristo, eles me perguntaram, mas por quê? Por que que eles bateram tanto em Jesus? Por que que Jesus sofreu tanto? E nós tivemos que explicar, por causa dos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar, ele nos substituiu, nós que merecíamos essa morte, nós que merecíamos essa dor. Mas aqueles homens maus não podiam ter matado Jesus. Eles não podiam ter feito aquilo com Jesus, eles disseram. Mas o Cordeiro de Deus morreu por causa de nós, por causa da nossa vergonha, dos nossos pecados, morreu em nosso lugar. Então era assim que os filhos aprendiam a história da Páscoa judaica. E é assim que nós ensinamos aos nossos filhos sobre o memorial da ceia do Senhor. E conosco tem que acontecer também, temos que ensinar aos nossos filhos o significado da ceia do Senhor. Porque quando participamos da ceia do Senhor, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. É uma proclamação, é uma dramatização da nossa fé. Pois a ceia dramatiza a morte de Jesus Cristo por nós. Em segundo lugar, nesse texto, sangue também era uma espécie de comunhão. Era também uma comunhão. Eu não sei se você prestou atenção, mas eu vou realçar.
A celebração era uma celebração para a família. Capítulo 14, versículos 46a e 48. O cordeiro será comido numa só casa. Quando, porém, um estrangeiro estiver vivendo entre vós e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá circuncidar todos os homens da família, então poderá celebrá-la. Todos deveriam participar, mas há um item e há um regulamento, há uma exigência. É que todos poderiam participar, mas todos os homens deveriam ser circuncidados. E quando a gente vai para a ceia do Senhor, e quando a gente celebra a ceia do Senhor é para aquelas pessoas que já assumiram um compromisso público de fé em Jesus Cristo. E a gente assume um compromisso público de fé em Jesus Cristo através do batismo. Aquelas pessoas que já assumiram esse pacto, elas celebram a ceia do Senhor. Como é que o povo de Deus no Antigo Testamento participava da Páscoa? Os hebreus, duas maneiras. A primeira maneira era nascendo numa família hebreia. A outra era quando um estrangeiro ou um escravo, querendo participar da Páscoa, passavam pelo ritual da circuncisão, aí eles podiam participar. E era a maneira deles serem inseridos no povo de Deus. Hoje a inserção no povo de Deus é através da fé na obra de Jesus e o compromisso do batismo. Se você crê em Jesus, então a Bíblia diz: quem crê seja batizado. E se você crê e já fez uma confissão pública de fé, se com o coração você crê em Jesus como seu Salvador e crê que Ele ressuscitou dos mortos, morreu e ressuscitou dos mortos, morreu pelos seus pecados, mas venceu a morte, lhe dando também essa vitória, com os seus lábios você publicamente confessa isso, que Jesus é seu Salvador, e no seu coração você crê, então você participa do memorial da ceia do Senhor. Lá no passado, no Antigo Testamento, isso acontecia com os prosélitos, que eram pessoas piedosas que estavam cansadas dos deuses greco-romanos e diziam: não, nós não queremos mais adorar esses deuses, não. Nós queremos seguir o Deus de Israel. E aí eles se convertiam, começavam a adorar ao Deus de Israel. Escravos, estrangeiros se circuncidavam, participavam da sinagoga. Eles não se tornavam israelitas, mas agora aderiam e seguiam o judaísmo, a religião judaica. E até hoje é possível aderir ao judaísmo através dessa prática. Então havia dois propósitos no sangue. Por enquanto lemos isso. Um propósito pedagógico, didático, de ensino. O segundo de comunhão. As pessoas participavam como povo de Deus, comprado por Deus, salvos por Deus. Em comunhão, elas se juntavam e participavam daquele ritual. Mas esse texto nos ensina mais coisas sobre o sinal do sangue. Em terceiro lugar, o sangue era um sinal destinado a Deus. Ele tinha essa função, e essa função está registrada no versículo 13, que diz assim: mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Você reparou o que disse Deus? Ele afirmou: eu vou ver o sinal. Qual o sinal? O sangue. Quando eu vir o sangue, eu vou passar e não haverá destruição nessa casa. Eu vou passar vendo o sangue
e não morrerá o primogênito. Eu não vou permitir que haja destruição nessa casa. A casa de vocês estará protegida pelo sangue. Eu me lembro de uma mensagem pregada pelo evangelista Billy Graham sobre o derramamento de sangue. E ele, em determinado momento daquela mensagem, ele se coloca e se transporta para aquele dia, sendo primogênito, o primeiro filho de uma família judaica. E ele então se coloca no lugar desse primogênito e fica coordenando o que o pai está fazendo. Pai, o senhor tem certeza que é só na verga da porta? Não é na porta toda, não? Não tem que botar sangue em tudo para ele ver bem visto que o sangue está lá para eu não morrer? Porque o que estava em conta ali era a morte dele. E a preocupação seria relevante. Irmãos, essa é a mesma ideia que existe no Novo Testamento. Por que que Jesus morreu? E por que que ele verteu o seu sangue? Nem todos entendem a razão de Jesus ter morrido. E, irmãos, Romanos 3 nos explica isso, a partir dos versículos 23, 24 e 25. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Havia uma lei no mundo espiritual muito clara. Quem quebrar essa lei morrerá. Todos pecaram e Jesus veio morrer a morte que nós devíamos morrer. A Bíblia nos diz que o pecado aos olhos de Deus é coisa muito séria. O pecado gera morte, gera afastamento de Deus, morte espiritual, gera distanciamento de Deus. É uma pessoa vivendo aqui 10, 20, 15, 20, 60 anos sem ter comunhão com Deus, sem conhecer Deus, sem ter intimidade com Deus, sem saber orar, sem saber falar com Deus, sem ter a alegria de ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. E ele vive aqui como um animal qualquer. Ele não tem vida espiritual. E o pecado pune a gente assim. E o pecado deve ser punido, e Jesus foi àquela cruz e satisfez a justiça de Deus. Ele assumiu o meu lugar, e a sua morte, o sangue de Jesus, me purifica de todo pecado. Por isso que a coisa fundamental na fé cristã é que você esteja lavado, purificado e perdoado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não interessa de que denominação você é, não interessa de que igreja você é. O que interessa, não interessa se você é religioso, o que interessa é se você foi marcado, lavado e já está perdoado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isto é um sinal para o próprio Deus. Quando ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida, ele sabe que o preço já foi pago pelo seu pecado. O Cordeiro já assumiu o seu lugar, pois o sangue é uma exigência de Deus, é a moeda corrente do mundo espiritual. E aquele sangue lá do Antigo Testamento, feito com cordeiros, animais, aqueles animais não podiam ter manchas, não podiam ter defeitos. E eles apontavam exatamente para anos depois, para esse sacrifício perfeito que foi assumido na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E se você está lembrado, num dos momentos da cruz ele diz assim: está consumado. Volta e meia repetimos isso, é uma palavra grega só, tetelestai. Feito, completamente feito.
feito para que ninguém mais faça nada. Sabe, na semana da Páscoa, quando você vê aqueles orientais se autoflagelando e se sacrificando, e você olha depois, as costas deles estão em petição de miséria. Eles não entendem nada da cruz. Ninguém precisa fazer nada mais daquilo. Jesus fez para ninguém fazer mais nada. Tetelestai, está consumado, ninguém precisa fazer mais nada. Foi um sacrifício único, perfeito. Ninguém mais tem que fazer nenhum outro sacrifício. É por isso que em 1 João 1,9 diz assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não há pecado ou culpa que não possa ser perdoado pelo Cordeiro de Deus. Nós precisamos passar pelo seu sangue, precisamos ser marcados pelo seu sangue, assim como aquelas famílias precisavam ser marcadas pelo sangue do Cordeiro. E quando Jesus voltar na sua glória, em Apocalipse 19:13, é dito que Jesus voltará num alazão, e ele estará vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Parou para pensar nisso? Apocalipse 19 nos diz isso, que Jesus voltará em glória, e a roupa que ele vestirá estará marcada, estará tinta pelo sangue. E um dos relatos mais fantásticos sobre a obra de Cristo está relatado em Apocalipse 7. Lá em Apocalipse 7, o apóstolo João está próximo a um ancião, e eles estão diante do grande trono de Deus, e eles veem uma multidão incontável de homens e mulheres vestidos de branco, e eles estão louvando a Deus. E o tal ancião faz uma pergunta retórica ao apóstolo João. E ele pergunta: João, estes que estão de vestiduras brancas, quem são? De onde eles vieram? Essa multidão aí de homens e mulheres, todos de vestidos brancos, roupas brancas, quem eles são? De onde eles vieram? João olha para um lado, olha para o outro e responde bem brasileiramente: meu Senhor, tu sabes, tu o sabes. Aí o ancião, que fez uma pergunta retórica, responde: meu querido, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Prestou atenção? E as alvejaram, razão porque se acham diante de Deus, alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando a gente tem o nosso sangue suja, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica. E eu quero destacar, frisar, realçar a palavra razão. Esta é a razão. A razão de se acharem na glória diante do trono de Deus é que lavaram as suas vestes, alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Esta é a razão pela qual elas estão diante do trono de Deus no reino celeste. Eles só estão diante de Deus porque eles lavaram e alvejaram suas vestes e elas ficaram branquíssimas no sangue do Cordeiro. Esse é o motivo, a razão. Não é porque eram boas pessoas, não é porque eram religiosos, não é porque vinham à igreja aos domingos, não é porque eram bons pais, não eram porque eram bons filhos, bons cidadãos. Eles estavam marcados pelo sangue do Cordeiro. E o motivo é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Deus os purificou pelo seu sangue.
E é esse o sangue do Cordeiro que nos habilita e habilita um povo inteiro para se apresentar diante de Deus em glória. Deus que nos via como pecadores, nós precisávamos ser punidos. Deus pegou toda a punição que deveria ser apontada para nós e apontou-a para o seu Filho bendito, Jesus Cristo. E a dor de Jesus naquela cruz não foi meramente física, foi dor moral, espiritual, e era algo muito mais sério, porque ele estava levando todo o nosso pecado. Mas em quarto lugar, o sangue tinha uma função pedagógica, para que nós ensinássemos, para que eles ensinassem, através do memorial. O sangue tinha também motivo, um sinal de comunhão para o povo de Deus, aquele que foi comprado por Deus, aquele que é tratado diferencialmente por Deus, salvo por Deus, que foi salvo pelo sangue do Cordeiro. Tinha a função de ser um sinal para o próprio Deus. Quando ele via o sangue, ele não destruía. Mas em quarto lugar, é sinal para nos proteger do destruidor. Eu gosto do que o texto diz no versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Mas no versículo 23 diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Reparou? Não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Você quer proteção espiritual para o seu lar, para a sua casa? Eu creio que todos nós queremos proteção espiritual para as nossas casas. Saiba que você não precisa mais pegar um cordeirinho, um cabrito e matá-lo, e nem passar sangue pela verga da porta. Mas, meu irmão, você precisa deixar que o sangue de Jesus Cristo esteja ali. O sangue do Cordeiro tem que marcar a sua casa, a presença do Cordeiro tem que estar lá. Porque o destruidor, nosso inimigo, adversário das nossas almas, ele passa e vai dizer aqui: eu não posso entrar. Ele pode até querer alguma coisa conosco, ele pode jogar, diz a Bíblia, setas inflamáveis, dardos inflamáveis, mas ele não pode entrar na nossa vida. Nessa hora eu gostaria de ser menos comedido, e gostaria também que essa igreja fosse menos comedida e nós nessa hora disséssemos um grande aleluia. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa fantástica. Saber que a minha casa está protegida do destruidor é uma grande bênção para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas a Ele. O destruidor pode passar perto e dizer: olha, aqui não dá. É proteção espiritual que nós temos. Há alguns anos atrás, eu estava ouvindo um testemunho de um homem que foi assessor durante muitos anos do Antônio Carlos Magalhães, mais conhecido como ACM na Bahia. Ele foi assessor muitos anos desse político baiano que foi quase o dono da Bahia. Ele foi governador da Bahia, senador pela Bahia, deputado pela Bahia, quase que dono do Brasil, mandava muito. E esse homem se converteu ao Evangelho. Mas ele disse que antes de se converter ao Evangelho, o alvo dele era se tornar pai de santo. E então ele se envolveu para se tornar um pai de santo em muitos rituais. E dentre as experiências que ele deveria ter, uma delas é ter uma relação com pessoas mortas.
E ele disse que muitas vezes foi ao cemitério para fazer isso. E um dia, no testemunho, ele disse que eles foram ao cemitério para mexer num daqueles sepulcros. E ele separou um, mas o guia deles disse assim: esse aqui não pode mexer não. Mas ele perguntou: por que não podemos mexer? Porque esse corpo aqui é de um crente. E ele ficou bastante espantado. Ele não podia mexer num crente que estava morto, num corpo de um crente que estava morto. Nós somos marcados pelo sangue, temos proteção contra o maligno. Se o maligno diz que não pode mexer contra o corpo de um crente morto, imagine nós. E aqui está a lição. Quando nós lutamos contra o diabo e contra qualquer manifestação maligna, nós temos que entrar com o poder do sangue de Jesus Cristo. E nós vemos essa expressão: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Isso se tornou um bordão. Anos atrás houve até uma novela em que um personagem dizia toda hora: o sangue de Jesus tem poder. E essa expressão hoje está completamente vazia, uma expressão banal, falada de forma banal, e muitas vezes até mesmo irreverentemente. Outras vezes falada inadequadamente. Mas quando nós temos a palavra de Deus diz que faz todo sentido dizer isso, porque quem está marcado pelo sangue está protegido do maligno. O episódio da Páscoa judaica nos lembra isso. O destruidor não poderia entrar na casa do povo de Deus para os ferir. Ele podia passar por cima, ele podia passar próximo, ele podia passar ali e acolá, ele podia dar uma olhadinha, mas não podia fazer mais nada além disso. Maior é o que está em nós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo maligno. Se eu sou de Jesus, a Bíblia me garante, o maligno não me toca. Mas eu quero terminar com a história de Gênesis 22. Nessa história, Deus exige um sacrifício estranho a Abraão. Era um sacrifício de sangue. E Abraão estava acostumado a cultuar a Deus fazendo um sacrifício. Ele sempre levava um animal e sacrificava e usava o sangue. Volta e meia, lendo Gênesis, você vai ver Abraão se levantando, chegando a um lugar e adorando a Deus com um sacrifício. E adorando o seu Deus. Mas agora Deus pede algo especial que ele nunca pediu a ninguém. E ele pediu a Abraão. E ele disse: Abraão, eu quero um sacrifício. Outro Senhor. Sim, mas esse é especial. Eu quero o seu filho. Não sei se os irmãos repararam aqui hoje de manhã, pastor Leonardo pregando, e ele volta e meia falava do amor que ele sentia pelo seu filho. A minha tese, quem é pai aqui sabe o que eu vou dizer, a gente só compreende o amor que um pai tem pelo seu filho depois de ser pai. Quando você não é pai, você não pode dimensionar o amor que nas condições normais de temperatura e pressão, né, CNTP, um pai naturalmente tem pelo seu filho. Aí um dia você vai se tornar pai ou mãe e você vai entender isso. E aí, Isaac era o filho que nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade, era o filho da promessa. Era aquele filho do coração, aquela criança era alegria maior, era riqueza maior. E Deus diz a Abraão: quero um sacrifício, Senhor, faço tantos, mais um, mas é o teu filho. Deus disse: você vai, pega o seu filho, o amado Isaac, vai com ele para o monte Moriá, e curiosamente é o mesmo monte onde Jesus Cristo foi crucificado séculos depois. Eu quero que você vá para lá e você sacrifique o seu único filho.
Que resposta você daria a um Deus que pedisse o sacrifício do seu filho? Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, escreveu um livro inteiro sobre esse episódio de Gênesis 22. O livro chama-se Temor e Tremor. Abraão ouviu a voz de Deus e ele vai sacrificar esse seu filho do coração. A gente não sabe muito bem quantos anos tinha Isaac, mas eu sempre imagino Isaac naquela fase da adolescência, ou no início da adolescência, um pré-adolescente, quando muito. E diz a Bíblia que eles estão levando aquele material para o holocausto, e eles levam um feixe de lenhas, a faca, o fogo, e eles estão caminhando, Abraão e o filho, e passa na cabeça do filho Isaac uma pergunta estranhíssima, curiosíssima. Ele diz assim: pai, eis aqui o fogo, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas onde está o cordeiro? Onde está o animal que nós vamos sacrificar? E Isaac via seu pai sacrificando e prestando culto constantemente a esse Deus. E eu fico olhando para esse texto e olhando para a vida da gente. Eu tenho visto muitas igrejas falando muito de fogo. Fogo para tudo quanto é lado. Fogo que a gente nem sabe de onde sai, de onde está vindo. E eu vejo que fogo representa estrutura, lenha é estrutura, é a instituição, é a denominação, é tudo isso, é a organização das coisas. Mas a pergunta ainda é a mesma: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro e seu sangue? Onde andam o cordeiro e o seu sangue nas nossas igrejas hoje? Eu tenho visto danças, festas, celebrações, mas tem faltado o cordeiro e o seu sangue. Porque se você olhar o Novo Testamento, virá que o ensino ainda é esse: sem sangue não há remissão do pecado, sem sangue não há perdão para você, sem sangue você é culpado, sem o sangue do Cordeiro a sua vida está miseravelmente condenada. Não tem jeito de você ficar em pé diante de Deus se não tiver na sua vida o sangue do Cordeiro. Onde está o Cordeiro na sua vida? A gente tenta levar a vida cristã na base da força, da boa vontade, acha que é importante regrinha aqui, regrinha acolá, fazer isso. Mas onde está o Cordeiro na sua vida? Eu posso ver o Cordeiro na sua vida? Eu posso ver o Cordeiro sacrificado por você? Eu posso ver o sangue dele dado em seu lugar? Você já lançou mão do sangue do Cordeiro para a libertação plena dos seus pecados, da sua culpa e dos seus temores? Sem o sangue de Cristo não há remissão de pecados. E sem sangue não há comunhão com Deus. Sem sangue não há libertação do maligno. Você não é livre das garras do maligno. E sem sangue não há mais nada para a igreja pregar. E nós ficamos pregando tanta coisa e não falamos do sangue do Cordeiro. Sem o sangue não há mais nada, não resta nada. Onde está o Cordeiro? Esse é o grande desafio do Evangelho nos nossos dias. Pregar, crer no poder do sangue de Cristo. Pregar e crer na suficiência do sangue de Jesus Cristo. Uma vez eu fui ao Marrocos, estava de passagem lá. Eu vinha para o Rio de Janeiro e fiquei 5 horas esperando outro avião no aeroporto de Casablanca. E aí eu não tinha o dinheiro de Marrocos. Eu tinha dólar, tinha outras moedas, mas não tinha dinar. O único dinheiro aceito ali era dinar, o dinheiro do Marrocos. A moeda corrente do mundo espiritual. E a única moeda que Deus aceita é o sangue de Jesus Cristo.
Você já tem o sangue de Jesus Cristo lavando a sua vida, as suas vestes. Sem Cristo, você não tem o agir de Deus na sua vida. Sem o sangue de Jesus, você não tem a bênção de Deus na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa. Nunca mais se esqueça disso. Você pode ter tudo, mas se o sangue de Jesus ainda não lavou a sua vida, você não tem nada. Você não tem nada diante de Deus. Você é culpado. Você é pecador perdido. Você está tristemente iludido, achando que vai ser aceito por Deus. A única moeda corrente que Deus aceita para você comparecer diante do trono é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Vamos cantar a capela, tá bom? Só o coro, tá? Seu sangue tem esse poder, tá bom? Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Daqui a pouco nós vamos cantar tamanhos, tá? Você vai cantar comigo agora. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Aceita a dádiva de Jesus. A dádiva de Jesus foi o seu sangue derramado em seu lugar. Agora, nós vamos orar ao Senhor. Você pode se levantar? Pode. Ó Deus, eu fico olhando para aquela cruz. Nessa noite, eu peço que fique muito claro no meu coração e no coração desses meus queridos que estão aqui, que naquela cruz foi derramado sangue precioso do teu Filho em meu lugar. Naquela cruz o Senhor Jesus se deu e me substituiu. A dor que ele sentiu era a dor do meu pecado, a dor da separação e da falta de comunhão que ele teve com o Senhor por causa do meu pecado e dos nossos pecados. E eu queria muito que o Senhor imprimisse no meu coração e desses queridos essa cena, Deus, e que isso não saísse da nossa mente, do nosso coração, que a morte que ele morreu em nosso lugar. E o seu sangue foi dado para nos purificar, para que nós tivéssemos comunhão contigo, para que o Senhor visse que podia passar por cima, porque alguém já morreu a nossa morte, mas também aquele sangue é a nossa proteção espiritual, e o maligno não pode nos tocar. Louvado seja o Senhor. Que obra maravilhosa o Senhor fez por nós, lá no Calvário, com o seu sangue. Obrigado, porque um dia vou chegar também diante do teu trono e vou cantar louvores a Jesus por tão grande salvação, porque estou branqueado, lavado no sangue do Cordeiro. Muito obrigado. Oramos em nome dele.